Bom, gente, a paz do Senhor, boa noite. Tá? Dando continuidade à carta a Éfeso, nós iremos tratar do final do capítulo 1 e falaremos algumas coisas a respeito do capítulo 2. Tá? Aos Efésios, né, entre colchetes, como eu já expliquei, que foi acrescentado pelo copista. Sumário da carta aos Efésios e comentário expositivo da carta, anteriormente citada em nossa primeira aula, tá? Que foi semana passada. Daremos prosseguimento pelos comentários do restante do capítulo 1, que é do versículo 15 ao versículo 23, e do capítulo 2, que é do versículo 1 até o versículo 10. Tá? Vai ser por mim e do Clay, tá? Data de hoje, dia 17/4/2020. Tá? Sumário é o mesmo. A diferença é que nós iremos abordar do capítulo 1, versículo de 15 a 23, e do capítulo 2, versículo de 1 a 10. Onde do 15 ao 23, Paulo ele faz uma oração de ação de graça em favor aos Efésios, engrandecendo o nome de Deus. Tá? Não é uma doxologia, não. Isso aqui é uma oração. Doxologia é uma coisa, oração é outra, viu? E a salvação por graça mediante a fé. Tá? E a gente vai falar também se há conflitos entre ele e Tiago a respeito disso. Tiago fala que não existe fé sem as obras. Porque se não existir obras, esta fé está morta. Tá? E Paulo diz que nós somos salvos mediante tão somente a fé. A gente trata isso com um pouco mais de detalhes. As discussões a gente vê no privado e nos comentários, tá, gente? Vamos lá. Ação de graças pelo estado espiritual dos leitores, tá? De Éfeso, capítulo 1, versículo 15 a 23. Paulo, ele sempre focalizava a fé e o amor para com todos e entre todos os cristãos. Você não vê ele fazendo, no meio da igreja, acepção de pessoas. Tá? Todo mundo que era gentil, ele abraçava. Tá? Se não me falha a memória, a única acepção que ele fez foi na segunda viagem missionária dele com Barnabé. Barnabé queria levar João Marcos e ele queria levar Silas. João Marcos não passou dos 100 quilômetros andando de pé pregando o evangelho. Abandonou Paulo e Barnabé, foi embora e deixou os dois lá ver navios. E Silas não estava integrado ainda na equipe deles. Nessa segunda viagem missionária, Paulo quis colocar Silas. Aí começou uma discussão vai, discussão vem, eu não quero, aquele negócio todo, e sem falar que João Marcos era sobrinho de Barnabé, né, tio dele. Aí ele disse, tá bom, Paulo, tu vai para lá e eu vou levar João Marcos para cá. Aí Paulo, tá bom, quem vai comigo é Silas e ponto final. Tá? Paulo fala que não cessa de dar graças pela vida daqueles que conseguiu conquistar para Jesus. Tá? Foram 3 anos na cidade de Éfeso pregando o evangelho para muita gente. Tá? Até o anfiteatro, tem gente que fala teatro, outros falam areópago. Tá? Em resumo, é um cinema da época das cavernas. Ficava as escadarias subindo, como no estádio, e a pessoa embaixo falava e a acústica fazia com que todos escutassem a voz da pessoa. Tá? Esta que particularmente não considero uma doxologia, tá? E sim uma oração de ação de graças. Tá? A doxologia a gente viu que é do versículo 3 até o versículo 14. Tá? Ele faz um ensinamento de adoração por meio da oração. Agora aqui não, aqui ele está intercedendo pelos Efésios. Tá?
por meio de uma oração de ação de graças, porque o fruto que ele plantou há tempos atrás estava dando resultados. Já tinha germinado e já estava gerando mais frutos para a igreja. E isso deixava-o alegre, porque ele via que o trabalho que ele fez, os outros que ficaram lá tomando conta da igreja, tiveram consideração para com o esforço dele e para com o esforço de Jesus, né? Primeiramente, Paulo os faz lembrar do passado em que se encontravam e agora como estão diante de Deus e em Jesus Cristo. Paulo aqui não está passando na cara deles o pecado do passado dele, não. Tá? Muito pelo contrário. Paulo está dizendo, vocês se lembram quando vocês iam ao templo de Artemis? Quando vocês desciam ao porto para se prostituírem? Quando vocês faziam oferendas a Diana dos Efésios? Quando vocês roubavam, mentiam, se prostituíam, adulteravam, vocês se lembram disso? Paulo, quando toca nesses assuntos, ele não está passando nada de rosto da igreja, não. Ele está dizendo que vocês eram desse jeito e hoje me alegro por vocês não serem mais dessa maneira. Muito diferente da carta aos Coríntios. Tá? Vamos adiante. Ação de graças pelo estado espiritual dos leitores. Né? Efésios 1, de 15 a 23. Dando seguimento, Paulo fala não mais do passado, mas ele deu ênfase ao presente, no momento em que eles estavam vivendo. Não o passado em que Paulo chegou há mais de 3 anos atrás e ficou lá em Éfeso. Tá? Ele deu ênfase ao presente e começa a levar seus leitores a pensarem num futuro por vir, que está reservado para nós desde antes da fundação do mundo. Paulo, com certeza, falou a respeito do arrebatamento da igreja, que Jesus vai vir buscar a igreja com seus anjos. Está escrito isso lá em Mateus, tá? E ele se alegra porque, além do fato deles não estarem mais fazendo o que agradava à carne, mas agradando a Deus, dava, vamos dizer assim, a ratificação da salvação deles perante Jesus. Tá? No final do capítulo 1, Paulo vai falar da presente autoridade de Jesus sobre todas as coisas, inclusive as espirituais, como vemos a partir de Éfeso, capítulo 1, versículo 20 a 23. E eu acrescentei aqui embaixo no slide, não há ninguém que possa destroná-lo, porque tudo está debaixo de seus pés. Tá? Paulo termina a doxologia dele, a oração dele, enfatizando Jesus à direita de Deus. Nós vimos na lição introdutória que quem ficava à direita de uma potência, de uma autoridade, essa pessoa era um destaque para a sociedade. E Paulo, como muitos outros escritores e mártires, falam que quando tiveram a visão acerca de Jesus ao lado de Deus, ele estava à direita de Deus, dando sinal de real poder e autoridade. Tá? Continuando. De pronto, percebemos que Paulo focalizava a fé e o amor entre os mesmos. Também dava graças por isto que com certeza foi Tíquico que informou como a Lídia estava diante da presença de Deus. Por isso volto a falar, nós nessa carta não vemos contendas, partidarismos, avareza ou outros maus comportamentos presentes nestes destinatários. Paulo só faz elogiar pelo que eles se tornaram e, se continuassem assim, pelo que se tornariam. Ou seja, no fim de tudo, se continuasse na caminhada que estavam, pelo fundamento dado pelo apóstolo Paulo, eles alcançariam no fim da vida, ou na volta de Jesus, que ainda estamos esperando por ele,
um corpo glorificado. Tá? Continuando. Paulo continua fazendo uma oração para que aqueles crentes fiéis fossem cheios de poder do Espírito Santo, com sabedoria e revelação. Lembrando que hoje, cuidado, hoje a gente não fala que teve revelação. Tá? O termo apropriado hoje é iluminação. Porque revelação, não há mais nada a ser revelado acerca de Deus para que precisemos saber. Tudo o que precisamos saber já está na Bíblia, já foi revelado nela. E quem acrescentar ou tirar um tio já sabe o que é que acontece. Né? Ao que chamamos hoje de iluminação. Paulo ainda faz entender em sua carta que o homem está morto, não em uma condição de inatividade, e sim de separação de seu Criador. A gente vai entrar de novo na discussão da primeira lição sobre a respeito da predestinação. Porque a doutrina da predestinação, pessoal, ela diz que o pecador, ele está morto. Um morto não se mexe. Um morto não fala, um morto não sente, um morto não vê, um morto não ouve, um morto não cheira. Afinal de contas, o morto é o quê? Um boneco sem vida. Tá? E a predestinação diz que todos aqueles que não conhecem a Deus estão nesse estado de eminente, vamos dizer assim, um súbito acordar, tá? Eles estão numa eminência súbita de acordar. É mais ou menos assim, para não dificultar muito, tá, gente? Paulo ainda faz entender em sua carta que o homem está morto não em condição de inatividade. Porque o morto não faz nada, ele está parado, está dormindo, acabou-se. E sim de separação do seu Criador. O homem está morto para Deus por causa do pecado que ele tem e que Deus abomina. Por isso que Deus não se chega ao homem, tá? A não ser por vontade própria. Porque o homem por si só, ele não consegue alcançar a Deus. Tá? Por causa da transcendência de Deus. Mas Deus sai da transcendência, vai para a imanência e alcança o homem e fala com o homem. Tá? Logo, dizer que o pecador que não conhece a Deus está em estado potencial, ou seja, estático, é um equívoco diante das palavras do doutor e apóstolo Paulo. Tá? Bem frisado. Doutor da lei, formado aos pés de Gamaliel. Ele sabia o que estava dizendo. Tá? Paulo continua falando não em bens materiais, tá? Como ouro, prata ou até mesmo grandes possessões. Mas ele fala da vida cristã com um fim em si mesma, que a glorificação final e transformadora pela qual passaremos, isto é, o que é importante para o salvo. Tá, gente? Não adianta a gente ter uma casa, não. Reserva do Paiva, uma Ponta Negra, lá da Paraíba, lá do Rio Grande do Norte, que são bairros de gente muito fina. Não adianta a gente ter o mundo todo a nosso dispor e não sermos salvos no final da vida. É nadar o oceano e morrer na praia, como muitos dizem aqui em Pernambuco. Tá? Cuidado. Cuidado. Tinha Marta e Maria. Marta estava lá na cozinha. Maria estava nos pés de Jesus. Eu não vou aqui proteger uma e condenar a outra, não. Nós temos as nossas obrigações como pessoas terrenas, humanas nessa vida. Um prato tem que ser lavado, uma comida tem que ser feita, um sanitário tem que ser limpo, um pano tem que ser passado na casa,
Mas não é o fim em si mesmo. Tem a parte melhor que Jesus falou para Marta, defendendo Maria. Marta, tu tá muito atribulada com as coisas daqui. Maria ficou com a melhor parte. E a mim vocês não vão ter por muito tempo, não. Entendeu? Procuremos a melhor parte quando tivermos tempo para essa parte. E não pode ser qualquer tempo, não. Tem que ser o melhor tempo possível para Jesus. Tá? O poder que opera agora no crente e em seu favor não é nada menos que a força de seu poder que ele exerceu em Cristo. Vamos esclarecer? Pode ser que esse trocadilho venha dificultar o aprendizado. Estou falando aqui do Espírito Santo. A força de seu poder, do Espírito Santo, que ele exerceu em Cristo, tá? Quando o ressuscitou e o exaltou, tá? Tudo isto com respeito aos lugares celestiais onde estaremos com ele um dia. A Bíblia fala que Jesus deu a sua vida, ele disse, eu dou e volto a tomá-la. A Bíblia diz que o Espírito Santo tomou e depois ressuscitou Jesus. E a Bíblia também diz que Deus fez com que ele morresse e depois voltasse à vida. Os três com a mesma operação. Tá? Cuidado com isso. Quando ressuscitou e o exaltou, tudo isso com respeito aos lugares celestiais. Lugares celestiais. Onde estaremos com ele um dia. Uma vez eu fiz uma pergunta na sala a vocês. Se a gente iria para a eternidade. Teve gente que respondeu que sim, teve gente que respondeu que não, teve gente que nem que sim, nem que não. Eu prefiro ficar com o que a Bíblia diz. Jesus disse, João 14, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu o teria dito. E Jesus ainda disse, eu vou vos preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei para vós, para que onde eu estiver, estejais vós também. Lugares celestiais. Jesus está onde? À direita de Deus. E ele ainda diz no Apocalipse que nós, do mesmo jeito como ele sentou no trono glorificado, nós também nos assentaremos à direita de Deus com o corpo glorificado. E isso é para crente que crê. Ou melhor, que ainda crê. Porque tem gente preferindo o carro zero do que essa promessa na própria vida. Tá? Os versículos finais englobam todas as distinções, títulos e poderes do mundo espiritual. Tá? Tudo, sem exceção, é colocado sob o Cristo exaltado. Jesus manda em tudo, até no inferno. Nem o diabo manda na casa dele. Viu? A sequência de pensamento que se encontra aqui pode ser traçada através das Escrituras, desde a promessa original feita por Deus a nossos primeiros pais no Jardim do Éden, a Adão e a Eva, e depois da renovação profética da promessa em Isaías capítulo 8, até o inspirado comentário sobre ela em Hebreus capítulo 2, versículos de 6 a 9, que é uma carta anônima, uma carta aos Hebreus. Nós não sabemos, tá? Quem foi que escreveu. Há muita conjecturação. Tem gente que afirma que é Paulo, que é Pedro, que é Apolo, que é Priscila, que é Áquila. E
Uns até sugerem João Marcos, mas Jesus permitiu que ela viesse para cá para um propósito e foi para esse mesmo, tá? Somente em Cristo pode a humanidade alcançar o destino prometido, tá? A Bíblia diz que o caminho é estreito e espinhoso e poucos é que andam por ele. Jesus, quando nos chama, ele não nos chama. Não estou falando contra isso. Entendam. Ele não nos chama para andar 180 km por hora no carro de luxo na BR-101, não. Que essa BR nem condições tem disso. Tá? Ele não nos chamou para estar passeando de avião para lá e para cá. Não nos chamou para estar metendo a mão no bolso dos outros sem autorização dele. Ele não nos chamou para ficarmos estáticos sem fazer nada, viu? Ele nos chamou foi para ler a Bíblia. Ele nos chamou foi para orar. Ele nos chamou para interceder por todos nós. Ele nos chamou para ir morar no céu. Agora, se você quer ter um céu aqui na terra, lamento muito para você. Mas Jesus disse que aqui a traça corrói. E corrói ouro, meu irmão. Ouro fica milênios embaixo da terra e não se dissolve. E a traça conseguir roer aquilo, já está dizendo o que é que o homem pode esperar se não esperar em Jesus. Tá? Vamos mais adiante. Através de suas epístolas, tá? Tem doutores em teologia que chamam missivas, tá? É um sinônimo para carta, tá? Paulo dá relevo a 2 pontos com respeito à relação entre Cristo e a igreja, a saber, união e chefia. Cristo e seu povo são um. Nós somos um. Um corpo é um corpo inteiro. Tá? E ele é o cabeça. Quem manda no corpo é Jesus. Esta verdade notável é expressa pela metáfora de um corpo humano. Está lá no versículo 23 do capítulo 1. No qual o bem-estar depende da união da cabeça e do corpo. E também do governo do corpo pela cabeça. É uma via de dois, uma faca de 2 gumes, tá? Não adianta Jesus querer fazer mexer o braço direito da igreja para cima para tocar no céu, se o corpo não levanta o direito e levanta o esquerdo. Esse corpo não está obedecendo a Cristo, não. Jesus fala, volta, e o corpo quer ir para frente. O corpo não obedece à cabeça. Muito cuidado com esse tipo de coisa. Tem até pessoas que querem tomar o lugar do Espírito Santo. Paulo, ele foi muito cuidadoso com relação ao Espírito Santo, porque ele é muito sensível, o Espírito Santo. Paulo disse, eu queria ir até vós, mas o Espírito Santo não me permitiu. Olha para aí. Ananias e Zafira, quando foram entregar a herdade a Pedro, Pedro olhou para Ananias e disse assim, por que tentou Satanás isto no teu coração para que tu viesse com mentira a respeito da herdade? Não é tua. Se tu quisesse dar toda, não era teu. E se tu não quisesse dar nada, também não era teu. Tu não mentisse a homem, não. Tu mentisse foi a Deus. O Espírito do Senhor. Tá aí os que vão te enterrar agora. E caiu duro. 3 horas depois chega a esposa dele, Zafira. Zafira, ela, sim, pai Pedro. Sim. É o seguinte, teu marido falou assim, 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 vendeu a herdade por tanto. Foi verdade? Ela disse, foi do jeito que meu marido contou. Estão entendendo quando o corpo não obedece ao cabeça que é Cristo? Ela devia ter dito a verdade. Não,
Vendemos por esse pedaço mesmo. Tá tudo aí no pé de vocês. Ele disse, faz 3 horas que teu marido morreu. Tá aí. Os pés daqueles que também vão te levar. Ela, pô, caiu durante o chão também. Rapaz, Deus e Jesus não mudaram sua maneira de agir. Eu não estou dizendo com isso que se alguém entrar dentro da igreja de pecado, vai cair duro no chão para ir para o cemitério. Não é isso que eu estou dizendo, não. Aqui a gente paga tudo o que faz e não leva nada para a eternidade. Viu? Numa descrição subsequente da igreja, como a plenitude daquele, o grande, que a tudo encerra em todas as coisas. Paulo ensina que Cristo não é completo sem ela. Olha para ele. Vê que colocação ousada de Paulo. Jesus não é completo sem a sua noiva. Isso era para ser o contrário. A noiva não é completa sem seu noivo. Mas Paulo, ele dá uma grande ênfase no corpo da igreja de Éfeso, porque ele não havia o que reclamar. Eles eram crentes de verdade. Por isso que ele coloca eles em autoestima desse jeito. Paulo ensina que Cristo não é completo sem ela. Olha aí. Outra coisa também. Isto é verdade. Não por causa de qualquer lacuna na Santa Trindade. Porque a Santa Trindade, tá, de acordo com a doutrina trinitariana, ela é completa em si mesmo. Nenhum dos três sente falta um do outro, porque todos os três se completam e se formam em um único ser chamado Deus. Tá? Esse é outro mistério que a gente só vai descobrir quando chegar lá. Tá? Isto é verdade, não por causa de qualquer lacuna na Santíssima Trindade, que a igreja preencha. Tá? A igreja preenche a Trindade, porque ela está fazendo a obra da Trindade aqui na Terra. Tá? Cuidado com isso aí. Mas simplesmente pela vontade de Deus Pai, que deu o Filho à igreja para ser o cabeça sobre todas as coisas. Ele manda na formiga, ele manda no elefante. Ele manda no grão de areia que está aqui e manda no maior planeta do sistema solar, que é Júpiter. Conhece todas as estrelas e olhe, são trilhões de bilhões de estrelas. A Bíblia diz que ele conhece cada uma e a chama pelo seu nome. Jesus ainda chama a crente pelo nome. Jesus ainda chama a crente pelo nome. Porque, meu irmão, assim como as estrelas estão brilhando no céu, no dia que a gente estiver lá com Jesus, a gente vai brilhar também por toda a eternidade. Viu? Mas, simplesmente pela vontade de Deus Pai, que deu seu Filho à igreja, para ser o cabeça sobre todas as coisas. Como ele é o cabeça, tá, da igreja, assim a igreja é o seu complemento. Jesus, sem a igreja, ele se sentiria só. Olha para ele. E qual é a função da igreja? É pregar o evangelho, ajudar o seu irmão, ajudar o próximo, alimentar aquele que tem fome, dar remédio àquele que está doente, ajudar nos momentos difíceis. Tá? Esse é o nosso papel a ser feito. Por isso que nós somos o complemento de Cristo. Ah, irmão, só está me chamando de Deus? Não. A Bíblia diz que nós seremos semelhantes a Ele. Semelhantes. Iguais não. Somente Deus pode ser igual a Deus. O ser humano vai ter um corpo glorificado semelhante ao de Cristo. Viu? Agora vamos introduzir ao capítulo 2, versículo do 1 a 10 aos Efésios, tá, gente?
Paulo vai começar a falar da relação da igreja com Deus, sendo mesmo assim pecadores. Ok. Paulo, quando chega em Éfeso, a mesma coisa que aconteceu lá em Corinto. A diferença é que ele ficou o dobro de tempo em Éfeso e metade do tempo em Corinto. Eu creio que foi por causa disso que ele teve muita dor de cabeça com a igreja lá em Corinto. Sabe? Ele devia ter passado um pouco mais de tempo por lá. Em relação a Éfeso. A Éfeso ele só ficou 3 anos. Mas foi o dobro de Corinto, tá? Paulo vai começar a falar da relação da igreja com Deus, sendo mesmo assim pecadores. Irmão, Deus, eu não canso de falar isso, ele sempre vai dar o primeiro passo em direção ao homem. Quando Adão pecou no jardim e se escondeu com folhas cobrindo a nudez e se apresentou a Deus tentando se justificar cobrindo a nudez, ele fez Adão. Adão respondeu: Senhor, eu ouvi a tua voz desde o começo do jardim, mas temi porque eu estava nu. Não, ele estava em pecado, não podia ficar mais na presença de Deus. Mas como Deus saiu da transcendência e desceu até a imanência para falar com o homem, ele ali não morreu. Ele estava vendo praticamente uma teofania, tá? E como consequência, estamos aqui hoje, né? Buscando o reino dos céus. Paulo volta a falar dos nossos delitos e pecados que nos mantinham separados de Deus, tá? Paulo ele volta a falar, e isso eu estou contextualizando com hoje, né? Que a gente pode pegar essa carta aos Efésios e contextualizá-la com a igreja, uma doutrina, na escola dominical, no ciclo de oração, para nutrir ainda mais a igreja com relação a isso. Ele fala como se fosse assim: vocês viviam na prostituição, vocês viviam na idolatria, vocês viviam no adultério, viviam na fornicação, mas hoje vocês estão dando frutos graciosos diante de Deus. É uma carta, me permite até dizer, que exalta a igreja de Éfeso. Tá? Percebemos também que quando ele começa um assunto como o que está sendo tratado no capítulo 2, não vemos ele misturando verdades de maneira aleatória, e sim sistemática, ou seja, em ordem didática. Tá? Tem gente que quando vai pregar, ele começa em Gênesis, depois vai para Éfeso, quando daqui a pouco está em 2 Reis, aí lá na frente está em Apocalipse, quando daqui a pouco está falando de uma seita, fala de uma heresia, depois está falando da própria vida, depois está falando da vida do outro, como se isso aí fosse uma pregação. Meu irmão, tem um nomezinho técnico para isso que a gente usa lá na academia. Uma pregação sem começo, meio e fim, a gente chama de serrote. Tá? O serrote só serve mesmo para serrar a madeira. Para mais nada ele serve, só serve para serrar a madeira. Ele vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, e a gente não sabe onde começa e termina o negócio. Tá? E Paulo aqui, de ordem sistemática, ou seja, de maneira ordenada, para o ensino ser implantado neles, põe tudo em ordem didática. Tá? E eu ponho aqui, esse é o doutor Paulo, viu? Mas, diante de Deus, não existem títulos. Tá? Você pode ter anel no dedo, pode ter vários certificados, vários diplomas, mas isso tudo é pó e é cinza, comparado ao livro lá em cima que está selado já com o meu nome e o teu nome. Viu? Paulo, ele tinha plena consciência da salvação dele e da salvação do povo de Éfeso lá na Lídia. Tá?
Paulo, dando continuidade, vai falar que a única maneira de nós sermos aceitos como filhos da luz é através da aceitação do sacrifício vicário de Cristo. Tá? Me lembra Billy Graham, uma de suas últimas pregações, um irmão nosso nos contou, né, que presenciou essa pregação. O estádio lotado, milhares de pessoas. Lá nos Estados Unidos é assim, que lá é um país, eu não digo evangélico, né, eu digo protestante. Mais de 78% da população lá é protestante. Crente. Tá? Como nós aqui somos evangélicos. Só que lá eles se chamam protestante e por aí vai. Ele pregou o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Billy Graham, sem gritar, sem sapatear. Sou contra isso não, viu? Não sou contra isso não. Estou apenas dizendo que aconteceu. Ele só andou por cima do palanque para lá e para cá, falando da morte vicária de Cristo. Quando foi no final da pregação, ele perguntou: quem aqui quer aceitar Jesus? Meus irmãos, milhares desceram das arquibancadas do campo, se ajoelharam para aceitar Jesus. A mensagem que salva ainda é a do Calvário. Deus, por ser Deus infinito, longânimo, magnânimo, para ele demonstrar o amor dele, ele tinha que ter algo igual a ele para ele amar e ser amado. E esse algo, o único que tinha, era o próprio filho dele. Viu? A mensagem da cruz ainda tem poder. Tá? Caso você queira realmente entender o que Paulo quer dizer, viaje a seu passado. No caso dos conversos, aqueles que aceitaram Jesus quando Paulo estava lá, há mais de 3 anos atrás. E veja o que você produziu em sua vida sem a direção do Pai das luzes. Tá? A experiência é pessoal e varia de pessoa para cada pessoa. Tá? Irmão Cid Clay, o senhor quer dizer o que com isso? Observe. Arão podia ficar no lugar de Moisés? Moisés tentou correr de todas as maneiras. Senhor, eu não tenho jeito de falar com ninguém não. Eu sou muito bruto, eu sou muito brabo, eu vou perder as estribeiras na frente de Faraó. Ele fez: Arão, seu irmão, vai no seu lugar. E você vai no lugar de Deus. Não era melhor ele ter ficado calado? Foi no lugar de Deus. Muito cuidado. Tá? A experiência é pessoal de cada pessoa. Não se meta na experiência pessoal dos outros. Porque tem pessoas que Deus cobra uma coisa e de outras ele cobra outra coisa. Mas não se crê 2 pessoas não. Ele sabe como cuidar de cada ovelha. Viu? Ele nos conhece pelo nosso nome. Ele sabe até quantos fios de cabelos estão contados em nossas cabeças. Ele sabe lidar com cada um de nós. Ah, mas eu queria ser feito pastor fulano. Porque eu queria ser feito irmão cicrano. Você não vai não. Peça diferente. Assim, Jesus, me faça como você quer que eu seja. Você uma bênção na sua mãe e você vai ver a diferença. Viu? Não precisa copiar ninguém não. Tá? Continuando. Paulo, para não ofender diretamente a região da Lídia, olha aí o cuidado dele.
O mesmo, em vez de usar vocês, ele usa nós. Essa atitude apresenta um carinho muito mais que especial para com a região da Lídia. Tá? Paulo procurou ver as qualidades presentes mais que os próprios equívocos dos crentes daquela região. Tem crente, meu irmão, que já trabalhou com auditoria, eu trabalhei com auditoria, nó cego, né? A coisa é meio pesada. Porque o auditor ele tem que procurar defeito. A verdade é essa. Pode estar 100%. Pode estar 100%. A gente acha um defeito. Só para botar no relatório. E para mostrar que o serviço está errado. Tem que ser bem feito. Viu? E Paulo aqui, ele não diz vocês. Ele se inclui. Ele se humilha. Ele se rebaixa. A mesma condição do povo da Lídia. Tá? Da cidade de Éfeso. Que alguns defendem Éfeso, outros Lídia. Entenda, Lídia é a região e Éfeso é a capital de Lídia, tá? Bom seria se nos medissem pelas nossas qualidades e não por míseros defeitos. Tem uma piada que o pessoal gosta de contar por aí, que é o seguinte. Vamos lá, tudo conversando com o outro. Ele dizendo, ô Miguel, ele fala, compadre. Tu já viste aquela mulher passando todo dia com ela tá na cabeça pra lá e pra cá, enfim. Ela é trabalhadora e toma conta do marido dela. Aí quando foi no outro dia, lá vai passando os boia fria pra cortar a cana de açúcar. Tudo isso aqui em Pernambuco. Compadre, esses homens indo essa hora da manhã tem necessidade de cortar cana de madrugada ainda no escuro? Rapaz, ele tem que ganhar o pão de cada dia dele, rapaz. Aí o camarada inconformado diz, rapaz, será possível que esse cara não vê defeito em nada? Eu vou pegar lá amanhã. Quando foi no outro dia, os dois estavam conversando, conversa vai, conversa vem. Aí o tentador, né? Nesse caso é uma tentação. Olhei para ele e disse, ô manhã, a respeito do diabo, aquele tinhoso que só foi infernizar a gente. O que vai ser dele, hein? Rapaz, ele trabalha muito, isso. Trabalha demais. Eu nunca vi um cara poder trabalhar tanto feito ele, não. Tá entendendo? Coloquemos as qualidades acima dos defeitos, que a coisa vai melhorar. Tá? A coisa vai melhorar. Defeito falo de características intrínsecas de cada um de nós. Tá? Isso foi visto até em doutrina por vocês. Tá? O colérico, tá? Ele tem uma qualidade boa, que é a liderança, ele sabe liderar. O fleumático, ele aguenta tudo calado e não diz nada a ninguém que está sofrendo. É por isso que ele pega um câncer e morre. Tá? E ele também é muito conformado com a posição que ele se encontra. O melancólico, para ele nada vai dar certo, porque não vai, eu não quero sair daqui, estou na minha zona de conforto e eu não quero expandir, não quero crescer. E se diminuir, melhor ainda, que é menos preocupação para minha cabeça. É assim que ele pensa. O sanguíneo, o pessoal costuma confundir o sanguíneo com o colérico, não sei porquê. O sanguíneo seria o metidinho a Hobbes, tá? Ele não tem compromisso com o horário, não tem compromisso com o serviço, não tem compromisso com a casa, não tem compromisso com a igreja, não tem compromisso com ninguém, tá? É o que nós chamamos aqui de relaxado, viu? Tomando essas características como exemplo, tá? Continuando.
Paulo sempre volta a falar da grandeza do amor de Deus por sua criação máxima. Tá? Nós somos a coroa da criação, a humanidade. Ele mostra os da região da Lídia que eles não são descartáveis, e sim recuperáveis para viver as boas obras. Irmão, eu tive um insight um tempo desse. Insight em inglês é iluminação em português, tá? A gente tem que passar essas coisas para vocês, para quando vocês escutarem não estranharem. Eu tive um insight a respeito disso. Ele mostra aos da região da Lídia que eles não são descartáveis, e sim recuperáveis para viver as boas obras. Embora estivesse bem, tinha um pecadinho ali escondido e precisava ser removido. Tá? Crente não é copo descartável de beber água não, meu irmão. Crente é vaso. Vaso é para ser cheio e transbordante. E vaso tem valor. Por isso que ele fala desse jeito, ó, a cidade de Éfeso e a região de Lídia. Não é brincadeira não. As boas obras não salvam. Quem salva é Jesus. Viu? Agora tem um detalhe. Mas fomos chamados para executá-las. Tá? Aí cai na pregação de Tiago, irmão de Jesus. Tu diz que tem fé e não faz nada e diz que é crente? Ah, pois me mostre a tua fé sem obras, que eu te mostro a minha com as obras que eu faço. Tá? Andam juntos, fé e obras. Viu? Quem salva é Jesus, mas fomos chamados para executá-las. Caso não as executemos, onde estará aí a nossa fé? Tá? No Brasil atualmente está surgindo uma nova geração de pregadores que a gente observa, vamos dizer assim, um certo descanso por falta de quem está na liderança dessa nova geração que vem aí. Porque, meu irmão, vou lhe dizer uma coisa. Moisés, diante da tenda, na frente de 2.500.000 pessoas, ele disse: hoje eu estou velho, tenho 120 anos, a luz dos meus olhos nunca se apagaram e nunca se findou o meu vigor. Olha aí. Quando os espias entraram na terra prometida para vasculhar se era boa ou não, foram 20 dias adentro, cerca de 120 quilômetros, e voltaram 20 dias, cerca de 120 quilômetros. Voltaram a mesma distância de Pernambuco para Maceió, indo e voltando. 10 contra, 2 a favor. Nesses 2 a favor, Moisés fez uma promessa a Caleb, dizendo que a área do Hebron seria dele. Ele tinha na época seus 20 e pouco, ou até menos, não sabemos, porque Deus disse que de 20 para baixo morre, com exceção de Josué e Caleb. Dá a entender que eles tinham menos de 20, tá, gente? E de 20 para cima, caixão e vela branca, viu? Passados 40 anos, Moisés dominou o Oriente e estabeleceu 2,5 tribos,
e deu ordens a Josué que ele estabelecesse, junto com Eleazar, os príncipes das tribos que faltavam, a dividir o restante das 9 tribos e meia. Eles invadiram o ocidente da Terra Prometida, 31 incursões sem baixas, a história não relata isso, tá? Até onde me foi ensinado. A única baixa que teve foi na cidade de Ai, por causa do pecado de Acã. Eles perderam cerca de 36 homens. Tá? Mas fora isso, foram incursões sem percas, tá? Pelo menos consideráveis. E quando terminaram de dominar todo o lado do ocidente, da Terra Prometida, lá vão eles chegando no Monte Hermon. Hebron, toda vez eu troco os nomes, gente. Eu sei que ele pediu o pedaço da terra dele. Ele disse: Josué, diga Caleb, olha, faz 45 anos que Moisés me prometeu que essa terra aqui seria minha e da minha posteridade. E hoje eu estou com 85 anos e nunca se apagou o meu vigor e nunca desfaleci a minha espada. Meu irmão, ó o carcereiro, 85 anos ainda matava a gente, lutava, ia pra guerra. E tem gente com 17, 18, 19, chega em casa, ai, eu não aguento, eu tô morrendo. Rapaz, é bom que invente mesmo a máquina do tempo pra mandar essa turma lá pra época de Caleb, viu? Sei não. Não há discordância entre Paulo e Tiago, viu, gente? Mas há apenas uma diferença de ênfase. As obras a respeito das quais Paulo fala neste versículo não são inventadas pelos crentes, mas dadas pela direção de Deus, que de antemão as preparou para que andássemos nelas. O cristão deveria orientar sua vida dentro de linhas divinamente planejadas, seguindo o modo de viver preparado por Deus. Este é o verdadeiro plano para a vida verdadeira. Logo, com bastante evidência, você está salvo. Vamos continuar. A letrinha está pequena, mas dá para ler, gente. Paulo aponta para uma série de pensamentos que pareciam mais significantes para ele do que para qualquer outra pessoa, pois ele estava na vanguarda na longa luta pelo reconhecimento dos cristãos gentios em pé de igualdade com os cristãos judeus. O que estava acontecendo? Os judeus que estavam fugindo da perseguição de Roma em Jerusalém, na Galileia e, por incrível que pareça, em Samaria, estavam se fortalecendo, crescendo e adquirindo mais ousadia, autoridade e por aí vai. Paulo, ele nunca quis uma igreja gentílica e uma judia, porque a igreja de Cristo é uma. Não é 3, não é 4, não é 5, não é 6. Tá? Seus leitores de Paulo sabiam, sem dúvida, algo dessa luta. Eles deviam, de modo especial, esses leitores, os gentios na carne, seu lugar na igreja cristã aos esforços de Paulo. Tá? Só conseguiram entrar na igreja judia porque Paulo usou de autoridade de apóstolo. Tá? Sem ele, podiam ter sido relegados pela igreja primitiva a um estado de subordinação, ou mesmo obrigados a formar uma igreja cristã de gentios separada e secundária. Irmão, o que isso quer dizer? Eles iam, meu amigo, terceirizar a adoração de Jesus. Como é que eu posso dizer isso? Imagine o grande grupo empresarial no Brasil.
Pronto. Seria a igreja judia. E os terceirizados, a igreja gentílica. E Paulo não queria isso não. Viu? Neste versículo, Paulo explica a grande divisão que eles experimentavam nos seus dias de impenitência, fazendo-os relembrar o que eram no passado, em contraste com o que são agora. Como gentios, chamavam-se a incircuncisão, não tendo no seu corpo o sinal do conserto. Este é o significado da expressão gentios na carne. Onde você vê na Bíblia a expressão gentios na carne, viu? Está se referindo a crentes não obedientes exclusivamente à lei de Moisés. Tá? Toma muito cuidado de falar palavra por palavra para não errar, porque eu não posso errar. Tá? Seu maior prejuízo resultou não da sua separação do judaísmo, mas da de Deus. Sem Cristo. Antônima de em Cristo, sendo este o tema principal desta epístola. Os judeus tinham esperança nos concertos da promessa, mas os gentios não tinham esperança alguma. O mundo sem Deus é um mundo sem esperança. A vida ateísta é uma vida desesperada, porque ele não tem que se agarrar. É por isso que é desesperada. É mundo sem Deus, é um mundo sem esperança. A vida ateísta é uma vida desesperada. É somente aqui, em um Novo Testamento, que se usa a palavra ateos. Ateos significa ateu, ou seja, não existe Deus, para uma tradução bem brasileira mesmo. Tá? Tais pessoas estavam sem Deus, não como tendo sido abandonados por ele, pois nunca foram. Deus nunca abandonou ninguém, mas no sentido de não o conhecerem nem confiarem nele. Ou seja, eles não tinham a fé salvífica para movê-los a aceitar verdadeiramente a Jesus. Que verdade séria é que todos os que não estão em Cristo são realmente ateístas aos olhos de Deus. Quão grande inspiração isto deve ser para que espalhemos o Evangelho. Por outro lado, eles estavam no mundo, como os cristãos estão em Cristo. E naquele mundo estavam seu tesouro e o seu coração. Eles tinham uns aos outros. O mundo está contra nós, a Bíblia diz que está. Ele jaz no maligno. Ah, mas Jesus está acima de todo principado, potestade, não sei o que, lá vai embora, peraí. Mas a Bíblia diz que ele jaz no maligno. E a única maneira da gente fugir da aparência do maligno é fazendo a vontade de Jesus. Como, irmão Cirico? Leia a Bíblia, ore, cante, e você vai ver o resultado chegar. Continuando ainda. Agora os gentios não mais seriam tidos como um povo alheio ao Deus dos antepassados hebreus, e sim seriam como o seu povo. No templo de Jerusalém, que Jesus profetizou sua ruína, havia um pátio dos gentios para que adorassem. Contudo, eles ficavam separados do povo escolhido, dos hebreus, viu? Essa separação era feita por um muro que recentemente, viu? Foi agora há pouco. Essa notícia está fresquinha ainda. Arqueólogos encontraram seus vestígios, onde uma inscrição traduzida dizia: ao que passar daqui será morto. Grifo meu. Estava em Goiné antigo a inscrição, tá? Essa
Existem várias maneiras. Você poderia colocar aqui: se passar, morre. Morrerá se passar. Não muda o sentido da expressão, minha gente. Não muda. Mas, ao pé da letra, ao que passar daqui será morto. Já estava dizendo. E seria por apedrejamento, né? Éramos nós, os gentios, a escória do mundo com um Deus de um povo que naquele tempo, podemos dizer, egoístas. Tantos exemplos no Antigo Testamento e na plenitude dos tempos, ainda receosos de dividir um Deus que é para todos. Tá? O que eu quero dizer com isso? Israel, a história completa, isso não é o assunto da carta de Éfeso, mas vamos abrir esse parêntese, eles são exclusivistas. Pelo menos no Antigo Testamento nós vemos isso. O meu Deus, o nosso Deus, quando eles falavam o meu Deus, estava se referindo a si mesmo. Quando eles falavam o nosso Deus, eles estavam se referindo a ele e aos demais judeus. Ele não estava se referindo às outras nações, não. Quando começa o profetismo e se encerra como um novo tipo de profetismo, que é a partir do primeiro livro dos profetas maiores, nós vemos Deus inserindo a graça para que nós, os cachorrinhos, tivéssemos a esperança de, pelo menos, sermos enxertados na videira que é Jesus. Olha aí. Vou repetir. Tantos exemplos no Antigo Testamento e na plenitude dos tempos, ainda receosos de dividir um Deus que é para todos. Tá? Deus é para todos. Jesus morreu por todos. O Espírito Santo é para todos. Agora tem um detalhe. Para você servir a Deus. Não para fazer o que você quer. Na passagem 17, tá? Vemos que a igreja não só herdou o fato de possuir o Deus, o exclusivo, né? Que era só daquele povo. Que era só de um povo. Mas também de herdar todas as promessas que foram feitas a esse mesmo povo, que não queria dividir aquele que é criador tanto de uns como dos outros. Olha aí. Olha a confirmação aí de Paulo. Viu? Ele é tanto Deus deles como de nós. Nós fomos enxertados. Quem enxertou foi Jesus. Ele nos enxertou. Para quem é agricultor e sabe disso, quando a gente enxerta a planta, é para que ela dê mais fruto. E fruto bom. E tem tipos de enxertos que quando a gente faz, a fruta nasce e nem semente tem. Olha aí. Meus irmãos, deem frutos de graça. Viu? Tirando a metáfora política, agora vemos Paulo entrar na conjectura da família de Deus. Ele começa a comparar a família terrena com a família celestial. Paulo vai correlacionar os papéis familiares com os papéis eclesiológicos, ou seja, bem redundante mesmo, um plágio sinônimo, tá? Tem o pai que é o cabeça da casa, cabeça da casa é Cristo. A mãe é a esposa do marido, é a igreja, é a noiva do cordeiro. Os filhos têm que obedecer à mãe, que representa a igreja, ao pai, que representa Jesus, tem que respeitar? Tem. Do mesmo modo, tudinho que é a igreja
tem que obedecer a Jesus. Tá? É nesse entendimento que a gente pode expor esse comentário aqui do capítulo 2, do versículo de 11 a 22. Tá? Vamos continuar. Muitas autoridades ainda preferem a interpretação da Almeida Revista Corrigida. Tá? Eles preferem. É um pouco trabalhoso você fazer uma leitura e se explanar na Almeida Revista Corrigida. A Almeida Revista Atualizada é mais fácil. Mas o pessoal tem a tradição de ficar com a Almeida Revista Corrigida. Vamos deixar a tradição em paz. Tá? Que traduz assim: no qual todo o edifício. Ele não está se referindo a outros prédios, não. Ele está se referindo do próprio santuário. Cresce à medida que cada crente é acrescentada à estrutura, conforme 1 Pedro 2 e 4. No templo santo do Senhor. Ou seja, à medida que o crente aceita, ele começa a fazer parte de um templo espiritual para que Deus venha e habite no meio deles, como ele fazia no tabernáculo de Moisés. Tá? Vamos mais adiante. Neste caso, somente o naos surge na figura. Tá? A expressão no Senhor substituir a em Cristo, que ocorre tão frequentemente nos primeiros versículos, sente-se a influência das concepções do Velho Testamento. Até aquele tempo, os judeus se orgulhavam do fato de Deus morar entre eles. Mas agora os cristãos, sendo participantes da crescente igreja, são uma habitação de Deus no Espírito. Viu? Acabou-se a lei, agora é graça. Tá? Tá a bibliografia aí que eu consultei, tá? Agradeço a Deus pela oportunidade, viu? Mas, irmão Cid Clay, esse material deve ser caro. Olhe, as três últimas fontes, né, no caso, que eu sugeri para vocês. wikipedia.org.br, theworld.net e cv.com.br. Tem estudos bíblicos, apologéticos, teístas e de teologia. Tá? Não, é 100%. O homem não consegue fazer nada 100%. Você vai encontrar erro? Vai. Como eu também encontro muitos erros e por aí vai. Mas vai mais somar para você do que subtrair. Viu? Tá? Bíblia de Estudo Arqueológico é muito boa. Só o texto é que a gente que é teólogo, a gente não considera muito esse texto NVI, tá? Enéas Tognini, um geógrafo de mão cheia, visitou várias vezes a Terra Santa para poder escrever esse livro, tá? Ele é do Rio de Janeiro. Tognini Bentes, Enéas João Marcos, Janelas para o Novo Testamento da editora Agnos, tá? Ele dá uma ênfase introdutória para quem quer aprender o Novo Testamento, tá? Warren Wisber é o comentário bíblico do Novo Testamento da editora Geográfica em parceria com a editora Central Gospel, tá? O manual bíblico da SPB não mudou. O que mudou foi a capa, tá? O de 2008 tem o mesmo compêndio acadêmico do novo lançamento com a capa nova. Se eu não me engano é laranja a capa. Tá? Manual bíblico de Halley, né, da editora Vida, 2014. Halley muito, vamos dizer assim, ele dá muito leite com biscoito para a pessoa que quer começar a ler o comentário bíblico. Tá? Você molha o biscoito e come, viu? Não bota o biscoito na boca de vez, não. Hernandes Dias Lopes. Comentários expositivos. Agnos. Efésios.
Tá? Nesse caso aqui é aquele doutor Hernandes Dias Lopes que eu falei para vocês. Tá? Muito conhecido ele. Viu? Ele nem defende o calvinismo, nem defende o arminianismo. Ele diz, as duas doutrinas estão na Bíblia, eu vou fazer o quê? É esperar a eternidade para Deus explicar, afinal de contas, por que isso acontece. Isso é só uma resenha do que ele falou para vocês, tá? Everett Harrison, comentário bíblico do mundo, tá? EBR 2010, tá? E esse comentário bíblico mudo, quem tiver condições de adquiri-lo, ele tem o volume do velho e o volume do novo. Ele, até hoje, eu ainda não vi, se existir, eu não vi, gente. O comentário bíblico mudo é o único comentário dos vários comentários que eu tenho aqui que mostra as passagens que foram acrescentadas pelos copistas. Tá vendo? 2 volumes simples. Ele mostra todas as passagens, do hebraico, passando pelo aramaico, chegando no grego. Tá? Tem expressões em latim? Também tem. Ele apresenta lá umas expressões em latim, mas só para caráter de informação. Tá? O novo comentário bíblico, Novo Testamento com recursos adicionais. Editora Central Gótico 2010. Tá? Tem a Wikipédia, deu o Word aí, que é de graça, ICP que é brasileiro, que é de lá do Rio de Janeiro. Eu tive a honra de conhecer o Nathanael Rinaldi, presidente de honra do ICP. Ele é pastor da Igreja Evangélica da Paz em Macuco, lá no bairro de Santos, lá em São Paulo. Tá? Deus abençoe a cada um que escutou essa aula. Espero que tenha sido mais soma do que revisão, que eu já medi cada um de vocês, eu sei até onde vocês chegam, tá? E eu espero perguntas, argumentos, críticas, tá? Porque para levantar uma parede, o pedreiro se suja, né? Não tem para onde correr. Às vezes se corta, às vezes se machuca, mete martelo no dedo e por aí vai, tá? Agradeço a Deus e até a próxima aula. Nós iremos falar sobre a carta de Éfeso no capítulo 3, tá? Fique com Deus.